Aumento do registro de casos de violência doméstica, a eficácia no cumprimento da Lei Maria da Penha entra em discussão. A reportagem da Jovem Pan Patos consultou uma advogada para falar sobre caminhos para as vítimas e como agir contra os agressores. Confira na reportagem de Caio Machado. 30% das mulheres do país já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por um homem. É o que mostra os dados da 10ª edição da pesquisa Violência Doméstica e Familiar, publicada pelo Data Senado no fim de 2023. O número é alarmante, mesmo que o Brasil disponha de uma lei, como a número 11.340 de 2006, que tem como mote principal a punição aos crimes de violência doméstica contra as mulheres. A notória Lei Maria da Penha. Graças a Deus nós temos políticas públicas que hoje a gente fala Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe que a lei existe. Mas saber que a lei existe não necessariamente significa que essa lei está sendo usada pelas mulheres em situação de violência. E aí nós temos uma campanha, nós temos um trabalho muito intenso a ser realizado, que é o de conscientizar as pessoas, as mulheres em situação de violência, a denunciar e a representar. E quando eu falo que nós temos que conscientizar essas mulheres, essas pessoas em situação de violência a denunciar, eu sei que eu também devo observar o tempo da vítima. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Patos de Minas, a advogada Kátia Andrade reforça que as vítimas não devem ser pressionadas a representar contra os agressores, mas que é preciso que isso seja sempre incentivado. Nós temos uma legislação, especificamente a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, que é considerada a terceira melhor lei em se tratando de enfrentamento à violência doméstica do mundo. Tá? E se nós temos, e se é um mecanismo de enfrentamento, de proteção a essas mulheres, porque elas podem requerer medidas protetivas diversas, não só as previstas, inclusive, na lei, porque o juiz pode entender que existe uma medida protetiva para um caso específico que pode ser aplicada, por exemplo, essa mulher ela deve sim procurar ser protegida pela lei. E quando eu falo ser protegida pela lei, eu estou falando automaticamente ser protegida pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e, obviamente, pelo Judiciário. Tá? Aí você vai me perguntar, mas significa que a medida protetiva deferida automaticamente já vai gerar proteção para aquela mulher? Eu não posso romantizar a situação e iludir as pessoas e dizer que basta a lei para que a violência não ocorra. Eu sei que existem agressores que não vão respeitar a lei, eu sei que tem agressores que não vão se sentir intimidados, mas é um fato, se sequer existe a medida protetiva, aquele agressor ele vai se sentir sim muito mais livre, muito mais à vontade para continuar praticando aquela violência. E o caminho apontado por Kátia para coibir os casos é o mais básico: a denúncia e representação aos órgãos de segurança competentes. Está acontecendo uma situação de violência imediata, urgente, né, de emergência, ligue para o 190. Está acontecendo, ou você tem indícios de violência na casa do vizinho, na casa ao lado, no caso, ou com algum conhecido, se você não quer se identificar, faça denúncia pelo 180. Se você, mulher em situação de violência, entende que precisa de uma medida protetiva e entende que aquele é o seu tempo de denunciar, que eu volto a repetir, o tempo da vítima ele tem que ser respeitado, que procure a polícia, a delegacia de atendimento especializado à mulher e faça a representação, que a delegada vai sim requerer a medida protetiva e muito provavelmente vai ser deferida pelo juiz. Mas de modo geral, o que nós temos a dizer sobre isso? Tem que denunciar, tem que buscar sim a proteção da lei, a lei está aí, é um mecanismo de amparo e de acolhimento à vítima e ela tem que ser usada por essas mulheres. Além dos canais de comunicação para denúncias citados por Kátia, Patos de Minas conta ainda com o Centro de Referência da Mulher, que fica situado no 2º andar do edifício, na Rua 5 de Maio, número 192, no bairro Antônio Caixeta. O telefone para contato é 3822-9827. Outro serviço é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar, que pode ser acionada pelo número 190.